Olá, muito boa noite, Santa Luzia. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Já vou agradecendo de uma vez, vou agradecendo aí toda a nossa equipe que correu atrás do entrevistado, buscou dados. A ideia é da live especialistas, toda terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, a gente trazer dados do geral para o específico, ou seja, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, Minas Gerais, e trazer exatamente para a nossa realidade, que é Santa Luzia. E desde que nós começamos a live especialistas, eu fiz uma promessa de que, pelo menos uma vez ao mês, nós trazermos um especialista da área médica para falar do assunto do coronavírus, obviamente. O nosso objetivo aqui não é alarmar a população, não é em nenhum momento causar mais ansiedade nem depressão, mas é colocar com a linguagem mais fácil possível, mais acessível possível, né? Os nossos entrevistados, eles se disponibilizaram a fazer isso como o papel social deles, de modo que eu fico muito tranquilo de dizer isso, mas em nenhum momento o nosso assunto aqui é como fazer a mídia em geral, que é alarmar, fazer que as pessoas fiquem. Não é nada disso. Pelo contrário, é trazer a realidade e trazer a reflexão. Então, pessoal, antes da gente começar, eu gostaria, né, de que falassem para mim como é que está meu áudio, né? Já temos aqui participações. Márcia Machado, seu Damião, por favor, fala aqui para mim, enquanto eu vou mandando o link aqui para a turma, né? Como é que está meu áudio, como é que está meu vídeo, para a gente seguir em frente, tá joia? Muito boa noite também. Flávio Vinícius, obrigado aí por sua audiência. Vamos aqui, rapidinho, traduz aqui, a gente já caminha, né? Mandar o link aqui para o grupo do meu convidado, né? A gente não, né, sem assessoria, a gente tem que fazer nós mesmo, e isso que é bom, né? Como diz o outro, quem sabe faz ao vivo e não faz a hora e não espera acontecer. Então tá aí, mandei o link aqui para o meu convidado, para passar para o pessoal dele. Muito bem, sem mais delongas, pessoal, vou apresentar aqui o meu convidado, doutor Luiz Wellington. Vou colocar ele aqui na tela de uma vez para a gente se apresentar. Muito boa noite, doutor Luiz. Boa noite, Abraão. Seja bem-vindo aí ao nosso, né, a nossa live especialista. Agradecer de antemão sua disponibilidade. Assim, nós temos uma audiência ávida em ouvi-lo. Eu sei que antes mesmo de abrir essa live, desde ontem, eu tenho recebido vários comentários. Olha, ele é maravilhoso, é um professor muito humano, é uma pessoa super acessível. Eu falei, nossa, que legal. Então, assim, recebi muitos elogios e gostaria de repassá-los, né, com muito carinho, né, saber que nós temos como, não só pelo juramento da profissão, mas tem uma pessoa, assim, preocupada com o que está acontecendo, não só pela profissão, mas o ser humano como um todo, ou seja, o Luiz, pessoa física. Gostaria de antemão, então, Luiz, se você fizer a sua apresentação, para o pessoal conhecê-lo, saber do seu trabalho. Por favor, fique à vontade. Boa noite mais uma vez. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar algumas coisas que a gente acaba aprendendo no decorrer da vida da gente, né? E agora tudo novo, né? E estamos aí para poder responder as dúvidas das pessoas, né? Eu acho que é muito importante esse seu trabalho, porque nós estamos fazendo uma coisa que é com dados fidedignos, né? E não nada de fake news, nada de notícias falsas e tudo mais. Meu nome é Luiz, né? Eu sou médico, né? Já tem 30 anos que eu estou na profissão, né? Sou professor da Faculdade de Ciências Médicas, da disciplina de doença infecciosa parasitária, né? Trabalhei também em terapia intensiva durante 30 anos na Santa Casa, fui médico do Hospital Militar, né, da Polícia Militar, também durante 22 anos, e a gente está aí acompanhando, né? Tenho trabalhado muito e anteriormente, a gente trabalhava muito com pacientes soropositivos, né? Os pacientes com hepatite.
né? Chega a época do verão, a gente tem visto aí muitos casos das febres hemorrágicas, dengue, febre amarela, que não tem, né? Nós tivemos uma epidemia recente, mas agora não. E agora nós estamos aí envolvidos aí, né, nessa pandemia do coronavírus. Uhum. Muito bem. Vamos saudar aqui o pessoal. Márcia, boa noite. Nilma, Luciane, boa noite. Antônio Eliseu, obrigado. Maurício da Silva, obrigado. Damião. Seu Antônio Eliseu, o som está excelente, pelo menos o meu. Aqui estão dizendo que o áudio do Dr. Luiz está baixo, um pouco daquela conversa nossa. A gente fez uma prévia aqui, mas nós vamos eu agilizar. vou tentar. Doutor Zé Luiz, isso, é isso. Muito vou tentar aqui, porque o microfone, ele às vezes sai. Vou ajustar ele aqui. Tá, doutor, mas dessa forma aí tá bem. A primeira pergunta é a seguinte: a Covid, ela é 19, né? A humanidade já lidava com isso antes, isso é novidade? Conta um pouco para a gente a origem, na verdade, a tratativa da Covid-19. Na verdade, o coronavírus é um vírus, né, que já foi descrito em 1957. É um vírus antigo. Então, tem subfamílias dos coronavírus, né? Você tem o alfa, tem o beta, tem o delta, várias subfamílias. E já foram descritos, inclusive, alguns casos de infecção por coronavírus, e esses casos foram descritos em 1961. Teve uma epidemia, né, na Rússia. Inclusive, na época, eles usavam medicamentos que eles acham que resolveriam o problema agora que está sendo usado, mas, na verdade, não tem um tratamento específico. E nós podemos, algumas pessoas vão lembrar, né, da epidemia que nós tivemos em 2002, 2003, né, que foi a SARS, né, com H1N1, a SARS, com aquele quadro de insuficiência respiratória, né, das síndromes respiratórias, tanto que agora, quando veio esse vírus do coronavírus, agora do Covid-19, as pessoas se ligaram a essa questão do corona com as síndromes respiratórias de 2002 e 2003. Posteriormente, né, não sei se muito assim, coincidentemente, né, 10 anos depois, 2012, 2013, mais ou menos, nós tivemos uma epidemia também do coronavírus causado a transmissão através dos camelos no Oriente Médio, que tiveram alguns casos relatados em relação a isso. E agora, em 2019, ou seja, aproximadamente aí uns 6 a 7 anos após, nós tivemos essa nova evidência dessa pandemia agora do coronavírus Covid-19. Quando se começou, eles fizeram essa associação do Covid, né, lá dos mercados de Wuhan, né, da China, através, né, foram descobrir através de contaminação com os morcegos, e então aí veio esse coronavírus e começaram com quadros respiratórios. Só que a gente tem observado que os sintomas e a evolução clínica dessa nova pandemia ou epidemia, na verdade uma pandemia, porque foi distribuição mundial, né? Mundial, global. Enquanto na época lá do corona do 2002, da SARS 2002, 2003, foram 47 mil pessoas, acometendo 19 a 20 países somente. Agora a gente tem uma distribuição mundial, por isso que é chamado de pandemia. Então, a gente tem uma evolução clínica diferente, que já foram relatados vários casos de pessoas que tiveram manifestação clínica diferente do quadro só respiratório. Doutor Luiz,
A gente tem algumas perguntas prévias que a gente até juntou aqui. A primeira delas fala sobre... Estados Unidos tem 330 milhões de pessoas e 145 mil mortes. O Brasil é o segundo, com 210 milhões de pessoas e 80 mil mortes. E a Índia está em terceiro lugar, com 1 bilhão de pessoas e apenas não, né, 28 mil mortes. Ou seja, o Brasil tem 3 vezes mais mortes do que a Índia, e a Índia tem praticamente, né, 4 ou 5 vezes a população. Você acha que esse número de população e mortandade tem alguma coisa a ver? O que a gente pode fazer uma avaliação do estudo, por exemplo, se a gente fizer um estudo hoje, né, e avaliar os nossos casos aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que hoje a população contaminada no Brasil são 2.118.646 pessoas. Ou seja, hoje a gente tem 80.120 mortes. Estou falando hoje porque a estatística voltou a ficar baixo. A estatística que eu tenho da data do dia 20, que é a data de ontem. Se a gente puder observar num gráfico ou na quantidade de casos, a gente vai ver que a região sudeste, ela apresenta hoje 223 mil casos e 224, ou seja, uma mortalidade de 36.209. O Nordeste vem em segundo lugar, com 203 mil casos e 448 pessoas, com 25.641 óbitos. Se a gente fizer uma comparação, né, em relação aos outros, por exemplo, a região sul hoje, que tem 157 mil casos, mas que tem apenas 3.336 óbitos. Se a gente fizer uma transposição para isso, a gente tem o seguinte: os Estados Unidos teve lá a contaminação que você falou aí, uma quantidade de óbitos maior do que o Brasil. Não é isso? O Brasil hoje está com 80 mil casos e a Índia teve 27 mil casos. O que poderia explicar isso? A gente sabe que a principal causa... casos de morte. Morte mesmo. Mortandade, isso. Então, por exemplo, o Brasil tem 80 mil e a Índia tem 25 mil, 27 mil, não é isso? Mortos. 28 mil. Por que a gente pode explicar isso? Por que o número de casos? Isso aí é o seguinte: como que é a transmissão da doença? A transmissão da doença é pela via respiratória, o contato direto das pessoas que estão contaminadas e que transmitem para as outras pessoas. Então, é questão de saúde pública. Os Estados Unidos, na fase inicial, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: nos Estados Unidos, eles não estavam tendo aquela precaução, o isolamento, né? Foi falado inicialmente, isso tudo. Então, o que aconteceu? Contaminou-se mais gente e, obviamente, mais gente morreram. Né? A Índia, você fala assim, mas a Índia é um país que está em desenvolvimento. As condições sanitárias da Índia são muito mais piores do que as americanas. Muito pior. Nisso. E, inclusive, do Brasil também. Muitas coisas são lá é muito pior do que a gente. Mas lá eles tiveram uma rigidez maior nas questões da lei, do comportamento das pessoas, dos seres humanos. E o resultado está aí, entendeu? O resultado aí. A Coreia, que é um país onde você tem um governo ditatorial, em que impõe as coisas, o nível de contaminação e mortalidade é muito menor do que o nosso. Entendeu? Então, tudo isso ele é explicado de que maneira? Ele é explicado da maneira comportamental, do respeito das pessoas, né? Do contato, do isolamento, do distanciamento e tudo mais. Né? Igual eles estão falando, mas o Brasil vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. Se você fizer uma comparação, por exemplo, com a Itália, a população da Itália é muito menor do que a nossa. Né? Proporcionalmente, né? Sim. O tamanho da Itália é igual, é menor do que o estado de Minas Gerais. Então, se não tivermos o cuidado, né, de cortar a evolução da doença, a gente vai ter muito mais contaminação e muito mais mortes.
parece que deu para entender que a questão do número de mortes está diretamente proporcional com os cuidados que a gente tem que ter. Cuidados para tomar. E aí é cuidado em geral, é cuidado por parte dos governantes e cuidado também por parte da população, né? Que a gente tem sempre mania de falar, porque são os governantes. E na verdade não é, né? A gente tem, pelo que você está me dizendo aí, é mais ou menos igual era a AIDS. Você tinha grupo de risco na AIDS, agora você passou a ter comportamento de risco. Né? A ideia é que também a partir do seu comportamento de risco, no tocante à pandemia, você também tem não só o país, como as pessoas também. Existe uma chamada responsabilidade compartilhada, não é isso? É isso aí. Bom, vamos falar um pouco de Santa Luzia. A gente pegou, não um gráfico, mas a gente fez um levantamento. Santa Luzia, 10 de junho tinha 2 mortes, 17 de junho tinha 4 mortes, e hoje, 21 de julho, temos 31 mortes, e, na verdade, mais uma em investigação. Aí a pergunta eu vou fazer para o senhor também, mas eu gostaria também, né, que os nossos, né, quem está nos ouvindo, vou colocar aqui no banner, né, na sua opinião, o que está faltando para os números de infectados e mortes diminuírem em Santa Luzia? É um dado alarmante, porque, na verdade, nós tivemos, em 30 dias, né, aumentamos 700% de mortandade, né? Um pouco disso eu gostaria de partilhar com o senhor, doutor Luiz, uma tela que foi encaminhada para nós aqui, de um vídeo sobre a situação do transporte em Santa Luzia. Eu vou tentar partilhar a tela aqui, se... É isso aqui. Vamos lá que a gente... Olha isso. Tem gente de máscara? Olha lá, não tem como colocar a mão, ó. Outro tá segurando no teto. A pergunta é, assim, Santa Luzia, durante a segunda quinzena... Você chegou a ver o vídeo direitinho aí? Vi, doutor? Vi. Santa Luzia, na metade de março, fez o isolamento horizontal. Fechou o comércio, fechou... Um mês depois, reabriu com o chamado isolamento vertical. E a partir do dia 22 de junho agora, passou a adotar o chamado rodízio do comércio. A pergunta é, essas medidas, adianta tomar essas medidas, sendo que 70% da população economicamente ativa da cidade tem que pegar esse tipo de transporte? Gostaria que o senhor avaliasse um pouco para a gente, lógico, dentro das limitações que eu estou colocando a pergunta, doutor. Essa é uma coisa importante, né, Abrão? Porque quando a gente fala o uso de máscara só não resolve o problema, não. Entendeu? O que a gente tem que fazer, além do uso da máscara, é o uso o distanciamento. Né? O isolamento social, ele pode ser ajudado, mas vai chegar num ponto que não é o essencial. Né? O essencial agora seria, já que as pessoas estão saindo para trabalhar, né? Que elas têm que trabalhar até por uma questão até de sobrevivência, né? Porque as coisas estão complicadas, né? As pessoas estão deixando de trabalhar, estão deixando de produzir, estão deixando de receber, né? Mas a gente tem que ter essa responsabilidade. Não adianta você pegar um ônibus, enfiar com a máscara em todo mundo, né? Sendo que a pessoa está a uma distância de 30 centímetros. É necessário um isolamento, é necessário um distanciamento. Esse distanciamento deve ser no mínimo de 1 a 2 metros, né? Porque senão você pode aumentar a contaminação. Então, o que deve ser feito? Deve ser feito o seguinte, todas as medidas para o uso da proteção individual de cada indivíduo. Eles devem usar máscara, eles devem ter os cuidados, mas deve ter também essa questão do distanciamento. Então, abre-se o comércio, né? Por exemplo, existem lojas, por exemplo, que você tem que entrar, né? Para você entrar nessa loja, tem um número determinado de pessoas que vão entrar. Mas é por quê? Né? Por causa disso. Sim, são os protocolos, né? Os que chamam de protocolos sanitários. Receber. Então, não adianta a gente deixar fechado o shopping center, fechado as lojas das ruas,
e as pessoas estarem transitando dentro de metrô, de ônibus, de trem, o que for, né, usando máscara, mas uma distância de 30 centímetros cada um do outro. Uhum. Uma coisa importante, eu acho que a gente, com essa pandemia, a gente pegou um palavreado técnico, e logicamente, eu gostaria muito que o senhor fizesse uma diferenciação, até para a gente ter uma noção do que está falando. Muita gente pergunta, qual a diferença de isolamento vertical, horizontal, lockdown? Isolamento é a mesma coisa que distanciamento? Não, isolamento é quando as pessoas estão realmente isoladas, né? É a questão de você ficar em casa. Né? A questão seria aí o isolamento horizontal, né? Seriam as pessoas estarem em casa e não saírem para nada, saírem somente para poder ir no supermercado, para ir na farmácia para comprar as coisas básicas, né? Aí você teria o horizontal. O vertical é aqueles que você pode sair, né, de casa, mas respeitando aqueles limites que você tem. Né? Quando você fala em isolamento, isolamento é as pessoas distantes, né? Dentro de casa, trancados, etc. E tal. Quando você fala em distanciamento, é aquela distância entre que as pessoas têm que guardar uma entre as outras para poder você diminuir a probabilidade da transmissão do vírus. O vírus, né, tem muito falado isso, você pode estar escutando, às vezes as pessoas estão escutando, falando todos os dias que o vírus vive no ar. Né? Todos esses agentes microbianos, os bacilos da tuberculose, as bactérias, outros tipos de vírus, da influenza, do gripe, né, do H1N1, todos eles ficam no ar. Ele tem um tempo de vida média, por exemplo, o coronavírus, no ar ele pode demorar e viver até em cerca de 3 horas. Entendeu? Outra coisa que a gente tem que lembrar, outras substâncias, outros locais, por exemplo, garrafas de plástico, 5 a 6 horas. Maçanetas de alumínio, 6 a 8 horas. Então, esses cuidados, né? Igual a gente viu aquele ônibus lotado, pessoas chegando, pondo a mão naquilo, um vírus que esteja ali pode estar, né, ter uma viabilidade de até 6 a 8 horas, você contamina ali, chega em casa, se você não tiver os cuidados, você vai contaminar. Né? E o tal do lockdown, o que é o lockdown? O lockdown é fechar tudo. Entendeu? Fechar a cidade, não deixa, por exemplo, Santa Luzia está fechada, está em lockdown. Não se entra ninguém, não sai ninguém, todo mundo em casa, não pode sair. Então, e se sair, tem que ter uma autorização específica, né? Tem um negócio assim, que hora você vai sair, onde você vai, que hora você vai chegar, né? Tem todo um controle rígido, né? Isso é uma das coisas que explica por que a Índia tem 28 mil só óbitos e o Brasil 80 mil. Porque lá as leis eram rígidas. Para você sair, você tinha que ter autorização, as pessoas eram presas e tudo, porque é muito mais rígida, o que acontece também na Coreia. Então, esses cuidados, eles devem ser evitados a partir do momento que a população tem a responsabilidade de se precaver da infecção. Muito bem, doutor. Daqui a pouco eu vou para as perguntas, mas é importante a gente ter essa conversa antes para a gente assentar as balizas. Eu acho que aqui já tivemos vários pontos sobre a origem, sobre cada uma das características de isolamento. A gente viu que isolamento é diferente de distanciamento. Muito bem. O que a gente tem visto muito, a parte da medicina dizendo o seguinte, doutor, na verdade, isso não resolve nada, isolar, porque, na verdade, as pessoas têm que se infectar para, na verdade, adquirirem a doença e criar o que eles chamam de imunidade de rebanho. O senhor é adepto disso? É isso que eu estou dizendo mesmo? Como é que funcionaria essa situação, inclusive em países que já passaram por isso antes da gente? Essa questão da imunidade, né, e da imunização de rebanho está muito relacionado com a quantidade de contaminação da população, né? E que a gente fala, às vezes, da imunidade intrínseca do indivíduo. Ele pegou aquela infecção e dali a partir daquele momento, ele tá imune, né? Ele não vai desenvolver a doença, né?
Mas essa questão é a seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir tudo, todo mundo pode sair, todo mundo pode transitar, nós não vamos usar mais máscaras, nem luvas, nem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, para que os indivíduos adquiram o vírus, né? Adquiram o vírus e a partir desse momento ele possa ter uma imunidade. Bom, mas quantas pessoas vão transmitir a doença daí para frente? Alguns estudos de algumas universidades estrangeiras falam que para você ter essa imunidade de rebanho, aproximadamente 70% a 80% da população tem que estar infectada. Quantas pessoas que são de risco, que têm outra patologia, que podem estar envolvidas nisso e podem estar prejudicadas e podem ir ao óbito? Então, tudo isso é muito questionável, até porque, eticamente, você não vai falar para as pessoas, pode sair e adquirir o vírus e aí por diante. Vamos ver o que vai dar. É a mesma coisa de você fazer um estudo. Os estudos das vacinas, eles têm que ser um estudo muito mais precavido, com muito mais cautela, porque a gente está tratando de vírus que está, imunologicamente, esse vírus está um pouco inativado, mas você pode ter uma reativação desse vírus. Então, quando se faz a vacina, né, essas vacinas, elas são feitas a longo prazo, né? Agora nós estamos até vendo essa questão de uma outra forma, porque em virtude dessa urgência, né, que está tendo aí, né, da disseminação da infecção do coronavírus, eles estão estudando mais rapidamente essas vacinas. Existem inúmeros locais do mundo que estão produzindo essa vacina. Tá? Então, o seguinte, eu estou até vendo aí que o Alexandre fez uma pergunta, o que o doutor acha do uso da ivermectina? Então, eu estou falando da vacina aqui agora, gente, porque o único problema, ou a única coisa que vai resolver agora a situação do coronavírus é a vacina. Tá? Respondendo à pergunta do Alexandre aí, eu vou até chegar lá, mas ficou-se muito envolvido, inclusive a Organização Mundial de Saúde falou inicialmente que nós deveríamos fazer um tratamento com a hidroxicloroquina e cloroquina associado à azitromicina, seria uma. Né? O que acontece é o seguinte, primeiro, nenhum trabalho evidenciou um benefício do uso da hidroxicloroquina somente, ou a cloroquina, em comparação com o grupo controle. A mortalidade no grupo que usava hidroxicloroquina não era menor, não diminuía em relação ao grupo que usava, que não usava nada, o tratamento convencional. Convencional que eu falo, nada específico. Né? Lembrando que a hidroxicloroquina tem um efeito colateral, que é a arritmia, aumento do intervalo QR e a predisposição a uma fibrilação atrial e uma parada cardíaca súbita. Então, muitas pessoas que fizeram tratamento, que morreram em uso do hidroxicloroquina, morreram por causa de quê? Pelo Covid ou por causa da hidroxicloroquina? Outra associação é o seguinte, o uso no caso aí da hidroxicloroquina, ou a cloroquina, associado à azitromicina, que é um antibiótico. Foi o segundo grupo de medicações que foram usadas. Também não mostrou evidência nenhuma da associação dos dois em relação ao grupo controle, estatisticamente. Né? Aí, posteriormente, vieram os outros medicamentos. Usaram o corticoide, né? O corticoide a gente sabe que ele pode ser usado, não no caso do Covid, também não houve nenhuma evidência, né, de resposta terapêutica em relação ao grupo controle. Né? O único grupo, né, que houve uma resposta melhor e positiva, né, em relação à associação do Covid com complicações, porque se sabe que um dos efeitos ou das complicações da infecção por Covid seria a presença de um tromboembolismo ou presença de microêmbolos na circulação. E aí sim, o único trabalho que mostrou que havia uma
melhora da resposta era o uso da heparina ou das heparinas não fracionadas, que são as outras que são usadas. Tá? Em relação à ivermectina, o que acontece com essa ivermectina? Eles fizeram um estudo da ivermectina em células in vitro, ou seja, não são células do ser humano, são células estudadas no laboratório. E essa relação que eles fizeram da ivermectina no tratamento do COVID, na célula in vitro e na célula em vivo, não tiveram nenhuma vantagem e nenhum entusiasmo na relação do tratamento. Então, o Alexandre que aí perguntou, Alexandre, não existe, o povo está desesperado, vai atrás de ivermectina, começa a comprar ivermectina para tomar, porque acha que vai prevenir a infecção pelo COVID. Não tem nada comprovado em relação a isso. Então, e, na verdade, você tá dando dinheiro para uns espertalhões, né? Você sabe que, por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina, você tem laboratórios que é ligada, por exemplo, nos quais você tem presidente da República dos Estados Unidos, ele tem ações nessas indústrias. E, de novo, né? Você pega um estudo do nada, sem nenhuma evidência científica, isso é muito complicado. A questão econômica já é gritante, aí você vai gastar o pouco que tem ainda em cima de remédios que não condizem. Então, eu acho uma baita de uma covardia. E eu acho importante, né, essa posição que o senhor tem feito, deixar muito evidente. Então, não sou eu que estou falando. Eu tenho as minhas opiniões, mas elas são embasadas em estudos. E o que o senhor está dizendo aí, né? Você pega cada grupo e separa, e você não tem reação nenhuma. Então, para quê? É inócuo. Né? Você tem um efeito psicológico que, na verdade, ele não se concretiza na vida real. O que se fala? Que nas formas leves, nas formas moderadas do COVID, né, nas formas iniciais do COVID, não existe nenhum benefício o uso dessas medicações. No caso dos pacientes que apresentam a evolução do COVID grave, ou seja, aqueles que estão internados por insuficiência respiratória, etc. e tal, eles têm que respeitar os protocolos que são usados nos hospitais ou através dos trabalhos clínicos. Isso depende de uma relação de conversa do profissional que está atendendo o doente no local ou do familiar. Então é o seguinte, não, então nós vamos usar o hidroxicloroquina com azitromicina, com a heparina e com o corticoide. Vocês concordam da família? Tudo bem, concordamos e tal. E aí se usa, entendeu? Mas, para falar nas formas graves, tem comprovadamente alguma coisa? Diminui a mortalidade, a morbidade? Não, em relação ao grupo controle. Vamos para nossas rodadas de perguntas agora, né? Para a gente deixar o pessoal que está nos assistindo aqui, ó, quem está mandando, né? Flávio Vinícius, boa noite, Leandro Calixto, Kátia Prado, Kate Souto, obrigado, João Bosco, professor Luciane, Camila Prada, e a Camila que foi o convite, obrigado, Camila, aí pela participação, Patrícia Costa, boa noite, Aloysio Júnior, Alice, boa noite, Alexandre Brito, que é o que fez a pergunta, né? Cândida, vou colocar aqui na tela para ver também. Parabéns, Abraão, pela iniciativa, um debate referente à crise que estamos enfrentando. E quanto mais informar, e quanto mais informado, teremos melhor chance de vencer esse vírus. Obrigado, Cândida. João Bosco. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Qual a opinião do doutor sobre o descaso da população com o número assustador de mortes? Doutor Luiz. Alice, isso é muito difícil de falar. Eu costumo falar o seguinte, existem pessoas que não acreditam nisso. Tem pessoas que estão achando que isso aí é a questão da política, da direita, da esquerda, das brigas da imprensa, com criação de dados que não são. Mas, na verdade, é o seguinte, quando a gente está vendo os casos próximos da gente, a gente começa a ver que a coisa não é brincadeira. Entendeu? Inicialmente, a gente doutor, lembra... Isso que eu estou falando... Não, o que eu ia falar que inicialmente o que acontecia? Eles estavam falando que existiam grupos de risco.
Olha, as pessoas acima de 60 anos devem ficar em casa, os portadores de doença pulmonar, os portadores de hipertensão arterial, diabetes, etc. e tal, devem ficar isolados, né? Devem ficar em casa, os demais podem estar comprovadamente trabalhando, etc. e tal. Olha, mas nós estamos vendo aí, é o seguinte, pessoas jovens, 30 e poucos anos, 40 anos, estão morrendo de Covid. Mas por que é isso? Por que as pessoas morrem de Covid com a idade? A resposta inflamatória é individualizada, cada indivíduo tem uma tendência ou outra. Por exemplo, a gente sabe que quando o indivíduo vai ter um infarto agudo do miocárdio aos 45, 50 anos, 60 anos de idade, ele não ficou ruim de uma hora para outra. Os processos inflamatórios e aquelas lesões infecciosas ou inflamatórias das artérias começaram quando ele tinha 15, 18 anos. Então, a resposta um inflamatória... histórico clínico, né? Isso, a resposta inflamatória é individualizada, entendeu? Então, por isso é que existem indivíduos jovens que estão evoluindo com insuficiência respiratória, sepsia, etc. e tal, e vão ao óbito por causa do Covid, em relação a uns que têm aí, já tem 60, 65, 70 anos e não estão evoluindo dessa forma. Então, eu acho que a população... Respondendo à pergunta da Alice, a população tem que estar consciente da responsabilidade dela dentro desse contexto. É um negócio que eu estou muito preocupado. Nós mostramos que os números de Santa Luzia aumentaram 700% em 30 dias. Você tinha 4 mortes em 17 de junho, e agora nós temos 32 mortes praticamente hoje, dia 21 de julho. E quando a gente fala, os números viram nomes, porque até então, há um mês atrás, você ouvia falar, tal, mas se você pegar, por exemplo, aqui em Santa Luzia, a gente fez um levantamento, você tem história de pessoas que morreram. Tinha 35 anos de idade até 92 anos de idade. Então, pessoas, nós temos um caso aqui, por exemplo, o Isaías, que morava ali no Nova Conquista, de 45 anos. Né? Você tem uma ideia, os locais onde se morreu pessoas, no dia 19, dia 18 nós tivemos 2 mortes no PA, dia 19, 1 e dia 21. Então, em 4 dias nós tivemos 4 mortes no PA, de pessoas que moravam aqui no bairro São Cosme, outro no Nova Conquista, no Bom Destino. Então, assim, é um vizinho seu, ou é um amigo de um parente. Os nomes começaram a aparecer. Porque até então eu vi algumas fake news assim, olha, mendigo fica não sei quantas horas, não pega nada, esse não morre. Aí alguém faz aquelas perguntas lá no Facebook, né? Você conhece alguém que morreu disso? Ô, gente, é que você acabou de dizer, né? Não é mais grupo de risco, existe comportamento de risco. Se você não pode se isolar, você faz um distanciamento responsável com o uso de máscara, o uso do álcool em gel. É chamar para si a responsabilidade. E logicamente que, se eu tá, né, não sei quantas entrevistas o senhor tem dado, eu vi o senhor no MG1 e outros canais, né? Como fica, doutor, essa questão ligada, por exemplo, do dano psicológico? A gente sabe que, às vezes, o dano psicológico, a ansiedade, a depressão, né? O que o senhor faria? Quais as dicas que o senhor daria para a gente minorar essa situação de quem a gente já está aí desde 4, 5 meses nessa situação, e às vezes a gente passa a ser, digamos, ser vítima do nosso próprio sucesso. Né? O que o senhor falaria para essa situação, para minorar esse dano psicológico de ansiedade, de depressão dessas pessoas que já estão nesse quadro de isolamento? Bom, só para completar esse seu raciocínio aí dos casos de Santa Luzia, para você ter uma ideia, no dia 20 do 4, em Belo Horizonte, nós tínhamos 6 óbitos. Agora, no dia 20 do 7, a gente tem 343 óbitos. Né? Então, olha bem, de 6 para 343, é uma quantidade absurda. Né? O que está acontecendo? Primeiro, o seguinte, a questão do papel da imprensa, né? Que a gente vê que eles colocam todos os dias aí na mídia as questões de óbitos, de infecção, né? De evolução do Covid.
A gente sabe que também as pessoas elas têm um comportamento do ponto de vista psíquico, né? Psicológico diferente, cada um é diferente um do outro. Tem uns que são mais ansiosos, menos Reage um jeito, ansiosos, né? Então é o seguinte, isso leva a um medo generalizado. É lógico que a gente não pode negligenciar a situação, não é verdade? Mas esse medo faz com que as pessoas se isolem e fiquem em casa. É tudo muito novo, a gente costuma falar isso, né, Abraão? A gente não viveu isso, né? Quando a gente quando a gente fala da gripe espanhola que matou 500 mil de pessoas em 1921, era totalmente diferente, não tinha toda essa disseminação de informação como a gente tem hoje, né? Que além dos canais abertos de televisão, tem os fechados. A gente hoje tem acesso à televisão, a noticiários de televisão da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, né, da Coreia, etc. E tal. Basta se ligar à televisão. Em tempo real, né? Tem que estar acontecendo na hora. Justamente. Né? Então, tudo isso leva, às vezes, a um pavor, ao medo das pessoas. E, além disso, existem esses outros fatores. Quais são esses outros fatores? De você estar trancado dentro de casa, de você estar vivenciando uma situação diferente que você nunca viveu na sua vida, né? De você não estar trabalhando, algumas coisas mudaram e vão mudar daqui para frente, né? Essas lives que nós estamos fazendo, essas lives aí que os cantores estão fazendo, né? Artistas estão fazendo, que poderiam ter sido feitos atrás, né? Por que não poderiam ser feitos? Agora que estão fazendo. Isso tudo vai mudar. E esse medo, essa preocupação, esse receio, está fazendo com que as pessoas tenham isso mesmo. Né? As síndromes do pânico, ficar em casa, deprimido, não tem o que fazer. Então, o conselho que eu dou, né, porque também a gente não pode falar assim, olha, vão sair todo mundo, vão pedir para abrir um boteco, vão pôr a mesa ali do lado da rua, vão chamar os vizinhos. Tomar uma. Chance, tomar uma. Então é o seguinte, a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que inventar as coisas para a gente. Evitar, fazer coisas novas que a gente não fazia. Entendeu? Tem live para tudo, fazer ginástica dentro de casa, aprender a fazer uma coisa diferente, né? A cozinhar, costurar, o que for, entendeu? Ocupar o tempo para poder sair desse quadro da depressão. Muito bem. Vamos continuar com as perguntas aqui. O Edson fez uma pergunta interessante. Vamos lá. Quanto tempo médio um paciente se infectou com a Covid-19 após a saída da UTI fica internado na enfermaria para sua reabilitação? O que acontece é o seguinte, primeiro, o período de incubação que a gente costuma falar, ele fica mais ou menos em torno de 4 a 14 dias, né? Ou seja, 2 semanas. Por isso que quando a gente tem uma pessoa que tem uma suspeita de estar contaminado, ele deve né, ficar durante 2 semanas isolado das outras pessoas. Bom, a pessoa quando evolui mal, e evolui no caso da insuficiência respiratória, de ir para o CTI, e aí tem que ver toda a avaliação desse paciente na UTI. Esse paciente usou medicamento, por exemplo, sedativos, normalmente eles usam sedativos e analgésicos para ficar entubado, né? Para ficar na ventilação mecânica. Isso traz um prejuízo, geralmente, para as pessoas do ponto de vista de muscular, né? Leva um bloqueio, uma fraqueza, e nos pacientes que evoluem na sepse, né? Não só na sepse do Covid, mas qualquer sepse, eles têm uma coisa que, dependendo do número de tempo que ele fica entubado e uso dessas medicações, eles têm uma tetraparesia espástica, né? Uma tetraparesia do doente crítico, aliás, que pode permanecer com fraqueza muscular até 6 meses. Né? Em termos normais de um paciente que sai da UTI, o tempo médio que ela permanece na enfermaria após, né, a recuperação seria aí em torno de 2 a 3 semanas. Mas aí vai depender também de cada um. Né? Ele teve ali o Covid só por uma insuficiência respiratória? Ele teve algum comprometimento cardíaco?
Aí vai depender, mas em média, de 2 a 3 semanas. Sequela, a sequela. Uhum. A sequela. E isso é legal porque é importante a gente digitar, porque muita gente diz, olha, o isolamento ou distanciamento, para que fazer isso? Na verdade, a questão inicial é o seguinte, se todo mundo ao mesmo tempo, vou falar da questão do pico novamente, do platô, a gente vai entrar nessa pergunta agora e depois eu faço a pergunta, continuo as perguntas. A questão é, se todo mundo ao mesmo tempo usar o serviço de saúde, ou precisar dele, que usar é difícil, né? Nós não vamos ter lugar para todo mundo. Tanto que eles colocam assim, olha, os leitos de UTI estão com 90%, 80%. Enfim, fala um pouco para a gente, doutor, o que é o pico, se ele chegou, se ele não chegou, que é o grande centro da nossa live hoje, né? E qual que é a diferença de pico para platô e a relação dele com o número de leitos de UTI disponíveis nas localidades? O que a gente pode lembrar, né, que o pico, a gente está desde de março que a gente está nesse pico, né? Entendeu? Aí toda semana a gente fala, agora chegamos no pico, agora chegamos no pico. O pico, pico. ou seja, é a subida, né? Subir tanto de número de infectados quanto de mortos. Isso, só para ter uma noção do que estava acontecendo. Por exemplo, aqui, e eu estou falando em Belo Horizonte porque eu não peguei os dados de Santa Luzia, mas, por exemplo, no dia 20/4, nós tínhamos o número de contaminados, 398 pacientes. No dia 20/7, agora, dia 20 foi ontem, nós temos 64.007 pessoas contaminadas. Né? Contaminados. Então, ainda está em subida. Né? Eu não vi hoje, os dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, né? E esses números, né, eles acompanham, essa curva está acompanhando os números de casos no estado. Tá certo? Alguns estados... Alguns estados já chegaram ao nível em que houve uma estabilização, igual São Paulo, houve uma estabilização de casos, né, que a gente chama aí, nesse caso, o platô, para começar a queda do número de infecções e de casos de pacientes infectados. Mas isso também, né, agora, por exemplo, eu estava vendo, São Paulo está para abrir restaurantes, bares, né? E isso tem que ser feito com muito cuidado, porque se tiver alguém contaminado, ainda em fase aguda de contaminação, pode transmitir para outras pessoas, e esse pico, esse platô que chegou aí, houve uma redução dos casos, pode subir de novo. Até que... Então, só ver se eu indiquei o número, se eu identifiquei. O pico é a subida, né? Tanto dos casos de infectados quanto de morte. O platô, na verdade, ele parou de subir, mas ele está estável. Então é a curva, né? Isso ele estabiliza para depois começar a cair. Justamente. É isso. O platô é como se... Então, vamos supor, fazer uma comparação, com uma montanha, por exemplo. Você está subindo, chegou lá em cima, tem um platô, tem um plano. Um plano, né? E aí, nesse plano, depois você vai descer de novo, aí você desce pelo outro lado da montanha, como se fosse o caso. Então, esse é o caso. Nós temos, assim, uma subida, que, na verdade, essa subida é uma subida, não é aritmética, ela é geométrica, por isso que é um problema, né? Porque vocês podem ver que em março a gente tinha 380 casos e hoje a gente tem 64 mil casos. Né? Então, assim, é uma coisa que é para chamar atenção, né? Então, a gente tem o pico máximo. Chegou o seu pico máximo na população de Belo Horizonte, estará 64 mil hoje. Estabilizou-se o número de casos. Não se tem relato de nenhum caso novo de Covid no município de Belo Horizonte, durante 24, 48 horas, 72 horas. A partir desse momento, o número de casos, aí nós atingimos o platô. Aí, a partir desse caso, está havendo uma queda do número de pacientes com diagnóstico de Covid e de mortalidade. Né? A gente sabe, você perguntou, né, há 2 semanas atrás, a gente tinha 85%
a 87% de ocupação dos leitos de UTI e CTI em Belo Horizonte. Ou bem, 87%. Né? Então, por exemplo, se mais gente contaminar, se mais gente evoluir com quadro grave, daqui a pouco a gente não tem leitos na UTI para poder tratar todo mundo. Né? A ocupação de leitos de enfermaria com Covid estava em 74%. Isso é de enfermaria, não é nem de UTI. De UTI estava em 85% a 87%. De enfermaria, 74%. Agora, os que estão na enfermaria podem melhorar, mas podem piorar também. E aí vão precisar de UTI. Doutor, tem uma pergunta mais sociológica aqui, mas o senhor está diretamente, o senhor é professor, e eu gostaria que o senhor colocasse no radar. Flávia Leite pergunta o seguinte: coronavírus é mais letal entre negros no Brasil, aponta dados do Ministério da Saúde. Pretos e pardos chega de 1 a cada 3 entre os mortos de Covid, 32,8%. Casos podem estar ligados à desigualdade social ou a doenças associadas. Gostaria que o senhor falasse um pouco desses números. Olha, Flávia, isso aí quando você se faz um estudo desse, a gente tem que tomar muito cuidado na análise desses quadros. Por quê que a gente tem que tomar cuidado? É isso que você falou. Será que as pessoas que são da raça negra são pessoas normalmente mais... no caso, são pessoas que estão mais predispostas por causa da questão social, da questão econômica, do local onde mora? Né? A gente sabe que algumas patologias, por exemplo, são mais graves nos indivíduos da raça negra, por exemplo, né? Anemia falciforme, hipertensão arterial, alguns quadros de infecção são mais graves, sim, em pacientes da raça negra. Mas isso foi estudo feito há muito tempo. Já vem sendo feito e observado há muito tempo. Então, quando a gente faz um trabalho, quando a gente faz uma análise estatística, né, quando a gente está fazendo um trabalho, que a gente faz um estudo comparativo entre um grupo e o outro, existem os fatores que a gente chama de interferência, que a gente tem que tirar em tudo isso. Então, por exemplo, tem que se saber que se esses indivíduos, que eram indivíduos, né, da raça negra em relação à branca, tinham mais doenças mesmo, como hipertensão, como outros tipos de doença, ou se a questão social está envolvida nisso. Em relação à doença Covid, não existe nada mostrando que os indivíduos pardos e da raça negra são mais susceptíveis a desenvolver formas mais graves e mortalidade em relação a outros grupos. Doutor, vamos fazer uma pergunta aqui. Essa é grande, essa é da Camila, né? Camila Prado. Covid-19 está expandindo mais e mais a cada dia. Visando a manutenção da higiene básica das mãos, uso de álcool em gel e outros assépticos de uso tópico. E respiratório, uso de máscara e protetores faciais. Qual outra alternativa segura existe para minimizar o contágio direto do vírus? As máscaras, quando utilizadas por um lapso temporal prolongado, causam a impressão de sufocamento e o uso contínuo das máscaras pode ocasionar algum dano à saúde? Estou falando isso porque realmente eu vi fake news assim, de médicos falando sobre o uso de máscara. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco isso para a gente, por favor. Existem trabalhos americanos falando, inclusive, que o uso de máscaras é uma bobagem. Entendeu? O problema do uso da máscara não é para você se prevenir. O problema é que se você estiver contaminado, você vai transmitir para as outras pessoas. Né? Então é o seguinte, existem, quais são os cuidados que se tem que ter para evitar a transmissão da doença? Já a Camila até falou aí,
né? O uso da máscara, né? Lavar a mão com água e sabão, que é uma coisa muito mais barata que ficar usando hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, ivermectina, corticóide, etc. e tal. Lavem as mãos constantemente com água e sabão e use álcool, entendeu? O uso da máscara, né, ela evita inclusive outros tipos de infecção. Né? A gente sabe, quando a gente tem pacientes nossos que têm tuberculose, que está na fase ativa, e que a gente vai examinar, a gente tem que estar usando a máscara. A gente tem que estar usando a máscara, porque se ele tossir, os perdigotos que ficam no ar, né, é lógico, a gente pode estar assimilando, aspirando eles, estão vindo para a nossa árvore respiratória. Mas eu vou ter tuberculose, eu vou ter outra infecção por um fungo ou bactérias? Nem sempre, porque a minha defesa pode ser diferente da defesa do meu vizinho. Agora, a gente sabe também que o Covid, né, o vírus, o coronavírus, ele tem uma capacidade de contaminação muito maior do que essas outras infecções. Entendeu? A mortalidade não, a mortalidade por enquanto está em torno de 1 a 2%, né? Mas as questões aí de contaminação muito maior. Então eu acho que a gente tem que prevenir e usar mesmo ainda a máscara. Né? Isso aí, inclusive, foi preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Dá a sensação de sufocamento? Pode dar. Isso pode trazer danos para a nossa saúde? Não. Né? Não trazem isso, porque esse uso da máscara aí, ele, a não ser algum paciente que tem algum tipo de máscara que é feito diferente, pode ter alergia àquele material, mas a saúde da gente, normalmente não. Doutor, a gente está chegando ao final, não vou poder responder todas as perguntas, mas a gente está na hora de, na verdade, dar um pouco de esperança para as pessoas, porque até a gente está comentando aqui, a gente não tem uma vacina, mas será que dá para a gente comparar um pouco o que foi, por exemplo, a lepra na Idade Média, o que foi a tuberculose, né? Se for olhar, na verdade, são doenças que a gente convive com elas até hoje, em pleno século XXI. Eu posso dizer que a Covid-19, ela não vai embora, como muitos aqui estão dizendo, o Eduardo Abreu, não vai embora. Mas até que chegue a vacina, a gente possa controlar, não vou falar, mas a própria AIDS também, né? Que no final dos anos 80 ali, olha, grupo de risco, né? Era ligado à homossexualidade, e virou, na verdade, a ideia de comportamento de risco. A minha questão é, com ou sem a vacina, né? Isso aí, a Covid não vai desaparecer. Qual o paralelo que a gente poderia dizer sobre o que a gente está dizendo aqui? É do comportamento, mas o que a gente poderia deixar de esperança para as pessoas, né, até para aliviar um pouco dessa ansiedade, da questão da depressão, sobre o controle da Covid? Essa questão aí nós vamos entrar mais agora na questão filosófica das coisas, né? Porque é o seguinte, a lepra bacteriana, descobriu-se a questão com o uso dos antibióticos. A tuberculose também foi feita, né? Quantas pessoas, né? A gente quando estudava história, quando a gente estudava o nosso português, né? A gente ouvia falar que as pessoas pegavam, né? Aqueles do pessoal da época de Tiradentes, né? Que eram os escritores, os poetas e tal, que gostavam de pegar a tuberculose para poder, né, morrer pela mulher amada. Não tem essas histórias todas aí da história do passado? Tem todo um Mas é o seguinte, aquela né? época não tinha, né? Logo depois foram descobertos, né? Foram descobertos os medicamentos para o tratamento da tuberculose. O próprio HIV, quando iniciou na época de 80, né, no início também não se tinha o tratamento, aí foram descobridos antirretrovirais
que tinham muitos efeitos colaterais, não era o suficiente para combater as infecções oportunistas e as pessoas acabavam morrendo por isso. Hoje a gente tem uma segurança muito grande, né? Hoje é difícil uma pessoa morrer por infecção oportunista pelo HIV, porque o tratamento hoje é seguro. O que a gente espera em relação ao Covid? Primeiro que a vacina, que vários locais do mundo, né, Oxford tá fazendo estudo, a Índia está fazendo estudo, a China já está querendo lançar aí, e a gente conversa com as pessoas falam assim, eu não vou tomar essa vacina da China de jeito nenhum, essa eu não vou tomar. Mas existem aqui na São Paulo, o Butantan, né, está produzindo a vacina da Pfizer e tudo mais. Então, a vacina é uma coisa que vai resolver o problema. O tratamento específico não tem. Daqui a pouco, com a vacina e a redução dos casos, como houveram, quantas pessoas já morreram de sarampo? Quantas pessoas já morreram de catapora? Né? Quantas pessoas já morreram por outras infecções, por outros vírus? E com o tempo vieram as vacinas, as defesas, e isso foi passando. Né? A paralisia infantil, que foi abolida do nosso país, né? Se não tomar cuidado, se tiver uma pessoa contaminada, igual voltou o sarampo, como uma quantidade estava praticamente extinto no nosso país, né? Muito forte, né? Surgiu o sarampo, as pessoas vão com o tempo, durante anos que tomaram a vacina, diminuindo a imunidade, podem pegar de novo. Então é o seguinte, a vacina para o Covid vai estar, as pessoas vão tomar, mas se não tiver o cuidado, a gente vai ter novos casos de Covid no futuro. Por quê? O Covid, o coronavírus, ele não apareceu agora em 2019. O coronavírus já foi descrito em 1947 a primeira vez. Então ele está aí. Essa falou no início da live, né? Ele está de uma forma diferente, ele está mutado. A mutação dele atual, né? Então, assim, o que a gente tem de esperança? É a questão da vacina, que está vindo aí, e as coisas mais importantes que eu acredito que as pessoas desse mundo têm que começar a fazer uma analogia. Certo? Então, agora a gente pode entrar na questão filosófica das coisas. Né? A questão das pessoas começarem a se preocupar com as outras. Né? Então, tá aí. Ó. Não adianta entrar dentro de um ônibus com 500 pessoas, onde teriam que ficar 50, porque se as pessoas não começarem a se preocupar com o outro, vai continuar a mesma coisa. Né? Então, assim, o que a gente tem que acreditar, o que a gente tem que ter de esperança? Que o ser humano mude. Muitas pessoas vão mudar. Né? E a gente tem visto aí que o que acontece? As pessoas que não se reuniam com a família, agora estão tendo que ficar dentro de casa. As pessoas estão, na verdade, uma coisa que foi bom, né? A tecnologia para a gente estar fazendo essas nossas reuniões à distância, mas o uso também exacerbado, né, de computadores, de celulares, etc. e tal. Isso também é uma coisa que vai vir para ficar. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Bom, muito bem. A gente chegou a 1 hora, eu acho que não vou poder responder a todas, mas vamos aqui aos agradecimentos. Vamos lá, Kátia. Obrigado, doutor Abraão e doutor Luiz, pelas explicações e orientações, conduzir com muita responsabilidade. Lives assim deveriam passar em rede nacional. Ô, gente, obrigado. A Nilma, o uso de máscara é fundamental para proteger a boca, o nariz, os olhos. Os olhos podem ser grande responsável pelo aumento da Covid entre as pessoas? Essa última pergunta aí, para a gente ir para as nossas considerações finais, doutor. Não, eu acho que o uso da máscara tem que proteger mesmo. Proteger, tem gente que usa a máscara, mas não adianta pôr a máscara aqui embaixo, não.
Máscara Só no tampando a queixo. boca. Então tem que pôr a máscara em cima mesmo, acima do nariz. Uhum. Os olhos não tem uma forma de contaminação, mas você pode, às vezes, com a mão, está contaminada, pegar nos olhos e ter o vírus nos olhos ali, né? Alágno, por exemplo, aí no caso, se tiver contaminação com outra pessoa. Mas o uso da máscara é evidente que diminui muito isso. Doutor, vamos então agradecer aqui a audiência. Eu gostaria que o senhor falasse das considerações finais do senhor sobre a situação que nós falamos, especialmente aqui para Santa Luzia, doutor Luiz. O que está acontecendo em Santa Luzia, o que está acontecendo em Belo Horizonte, o que está acontecendo em Minas Gerais, acontecendo no Brasil. Né? O crescimento das curvas, ainda não chegamos, tem algumas cidades que realmente, né, igual São Paulo, houve uma redução de casos, no Rio de Janeiro, nós aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte principalmente, ainda estamos numa subida, né, pelo menos pelos dados epidemiológicos. Então, o que eu acho é que todos nós devemos ter a nossa responsabilidade e continuar usando essas orientações de isolamento, né? Não isolamento, mas afastamento, porque às vezes a gente não consegue também ficar isolado. Distanciamento social, O distanciamento, o uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção, lavagem das mãos. E para aquelas pessoas que estão ficando em casa, que não estão podendo sair, eu aconselho principalmente o seguinte, mudar os hábitos de vida. Né? Fazer uma ginástica em casa, arrumar uma outra atividade em casa para poder estar fazendo, para não estar deprimido e não se sentir impotente nas coisas, né? Então, tudo isso. E eu acho o seguinte, sabe, Abrão? A questão mais, vamos falar, profunda e filosófica de tudo isso. A mudança comportamental das pessoas nesse mundo. Se preocupar mais com as outras. Não sei se você tem esse dado, mas depois da Covid, houve uma recuperação da camada de ozônio. Houve uma diminuição da população, houve uma diminuição da poluição no planeta. Se algumas pessoas conseguirem perceber, às vezes, a mudança do tempo, né? Esse ano, não vamos falar em janeiro que choveu, que parecia que o mundo ia acabar em dilúvio, não. Mas logo depois, a temperatura, aqui em a Santa Luzia, o Rio das Velhas transbordou. A mudança da temperatura, né? Isso tudo está vindo em consequência dessa diminuição dessa poluição. Então, essas mudanças que a gente tem que fazer daqui para frente. Muito bem. Aqui está a dica, eu tentei resumir um pouco dessa ideia aí, né, da dica. Eu gosto sempre de fazer uma conclusão das dicas, né? Você está falando aí, distanciar e não se isolar, uma questão psicológica, fazer exercícios físicos em casa, né, não se alarmar, cuidar do planeta, aí que você está dizendo, né? E planejar a retomada da atividade pós-pandemia. É hora de pensar realmente no pós-pandemia. Bom, pessoal, vamos fazer aqui, né, os últimos agradecimentos aqui para quem está participando e a gente fechar, porque não pode passar de 1 hora, não. Então, o Fabão está aí, gostei muito da aula, proveitoso, parabéns aos professores, obrigado. Frank Adriano, obrigado. Luciana, Marlene Berbiger, Kate Souto, excelente live, muito obrigado. Né? Bom, pessoal, é isso, eu vou responder cada uma depois ao final, de modo que eu gostaria de agradecer mais uma vez, imensamente, né, a disposição, a predisposição do professor Luiz Wellington, né, de nos receber aqui, né, um abraço aí de Santa Luzia para o senhor, né, esse abraço, né, no sentido de a gente não pode estar junto, mas ao mesmo tempo a gente não pode, né, deixar de falar das situações, e foi uma grande aula realmente, a gente fez um aprendizado enorme aqui eu, por exemplo, questão de distanciamento, isolamento, a gente tinha isso muito como sinônimo, a gente acabou de descobrir que não é, né, a ideia de que o isolamento não é distanciamento, além todas essas dicas aí, e o combate à fake. O senhor combateu umas 10 fake news aqui nessa conversa, né,
com a gente. Agradecer mais uma vez também a nossa audiência, dizer que na próxima terça, às 20h30, estaremos aqui, sempre com uma conversa com um especialista que dá dados, não é gente que dá opinião, é gente que dá parecer, é gente que estuda, é gente que tem dados e possa realmente não só, né, nos colocar na realidade, como nos acalmar, dizer, olha, o caminho é esse. Mais uma vez, doutor, muito obrigado, doutor Luiz Wellington, né, pela sua disposição de estar explicando aqui para todos nós. Muito obrigado a você, uma boa noite e até terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. Obrigado pelo convite, estou aí à disposição. Obrigado. Obrigado, doutor.